Então, nessa parte, nós vamos continuar com a aula 14, mas trabalhando agora com relações métricas na circunferência. Antes disso, eu preciso provar uma relação que existe entre ângulo inscrito e ângulo central. Então, vamos imaginar, um ângulo inscrito, ele tem vértice na circunferência. Um ângulo central, ele tem vértice no centro da circunferência. Então, eu tenho aqui o ângulo BAC, que é um ângulo inscrito. E eu tenho o ângulo BOC, que é um ângulo central. Eu preciso provar uma relação métrica entre eles. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou traçar um raio de A para O. Se é raio, eu posso dizer que o triângulo AOC é um triângulo isósceles. Sendo assim, se essa medida vale x, essa medida aqui também é x. Logo, esse ângulo chamado ângulo externo é chamado de 2x. Esse ângulo y também é o mesmo que esse, pelo mesmo motivo. O triângulo AOB também é um triângulo isósceles. Sendo assim, esse ângulo, que também é externo a esse triângulo, vai valer 2y. Portanto, o ângulo inscrito equivale a x mais y. O ângulo central equivale a 2x mais 2y. Então, eu consigo provar que um ângulo inscrito, BAC, é exatamente a metade do ângulo central. Então, as relações métricas na circunferência, se eu tenho aqui duas cordas interceptando no interior da circunferência, eu preciso provar que eu tenho semelhança entre triângulos aqui. Então, esse ângulo inscrito B, ele limita esse arco CA. Então, ele é a metade de alfa. Só que esse ângulo inscrito D, ele também limita ao mesmo alfa. Então, na verdade, eles são congruentes, porque eles limitam o mesmo arco. Então, aqui também seria a metade de alfa, assim como o ângulo inscrito B. O mesmo vale para esse ângulo inscrito C. Ele é a metade desse beta. Como o A também limita o mesmo arco beta, ele também é a metade. Então, eu posso concluir que essa medida aqui é alfa sobre 2. Essa medida aqui é beta sobre 2. E essa medida aqui é beta sobre 2. Então, fechando a ideia de semelhança, em relação ao alfa sobre 2, eu tenho o segmento PC. Então, PC está para PA. Em relação ao ângulo beta sobre 2, aqui nesse triângulo PBC, eu tenho o segmento PB. E no triângulo de baixo, eu tenho o segmento PD. Quando eu faço o produto dos meios com o produto dos extremos, eu tenho essa relação métrica na circunferência. PA vezes PB é igual a PC vezes PD.
Agora uma mesma relação, só que agora com duas secantes, e essas secantes têm um ponto de encontro externo. Mais uma vez, quando esse ângulo limita esse arco alfa, eu posso dizer que aqui é alfa sobre 2 e aqui é alfa sobre 2. Logo, eu quero dizer que o triângulo CBP ele é semelhante ao triângulo ADP. Então, quer dizer que aqui vale θ e aqui vale θ. Então, no triângulo CBP, oposto ao ângulo θ, eu tenho a medida PC. No triângulo ADP, oposto ao ângulo θ, eu tenho a medida PA. Oposto ao ângulo alfa sobre 2, no triângulo CBP, alfa sobre 2, eu tenho PB. Oposto ao alfa sobre 2, no triângulo ADP, eu tenho PD. Então, mais uma vez, eu tenho que PA vezes PB é igual a PC vezes PD. O segmento externo, a circunferência, vezes o todo, é igual ao segmento externo PD vezes o todo. Agora eu tenho uma outra relação métrica, que é uma tangente e uma secante. Então eu preciso provar de novo semelhança de triângulos. Esse ângulo aqui, inscrito com vértice em A, ele limita esse arco CB. Então ele vale alfa sobre 2, a metade. O ângulo inscrito com vértice em C, ele também limita o mesmo arco CB. Então aqui também é alfa sobre 2. Logo, eu tenho esse ângulo aqui, que é comum aos dois. Então eu posso dizer que o triângulo ACP que seria esse ângulo θ todo, ele é semelhante ao triângulo CBP, que também seria θ. Então, observando no triângulo ACP e o triângulo CBP, oposto ao ângulo θ, eu tenho a medida PA. Oposto ao ângulo θ, eu tenho a medida PC. Oposto ao ângulo alfa sobre 2, no triângulo ACP, eu tenho de novo a medida PC. Oposto ao ângulo alfa sobre 2, no triângulo BCP, eu tenho PB. Então, eu tenho PC vezes PC igual a PA vezes PB. Então, eu tenho que PC ao quadrado é igual a PA vezes PB, que é muito parecida com a relação anterior, já que é o segmento externo
vezes o todo é igual ao segmento externo vezes o todo. Como nesse caso o segmento externo e o todo representam a mesma coisa, por isso que ficou PC ao quadrado. No mais, é a gente resolver os exercícios propostos na série aula e série casa, ok?